Quando você lê aquela oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, tem pessoas que pensam que aquilo ali é uma reza, que nós temos que repetir 7 vezes, 14 vezes. Não, aquilo não é para ser usado dessa forma. Aquilo é uma oração modelo. Jesus mostrando como nós devemos orar, o que devemos fazer ao orar. É interessante isso, né? Que Jesus nunca ensinou a pregar dessa mesma maneira. Ele ensinou, claro, pelo seu exemplo. Mas Jesus nunca disse, pregareis assim. Mas ele disse, orareis assim. E ele explica como orar. Agora, aqui em João capítulo 17, ele demonstra como deve ser a nossa oração. Ou seja, ele ensina a teoria, mas também apresenta a prática. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi, seja bem-vindo ao meu canal. Está começando mais uma aula desta série de estudos sobre o Evangelho de João, baseada nas lições bíblicas adultos da CPAD, segundo trimestre de 2025. Nós chegamos à lição de número 11, deixa eu projetar aqui já na tela para você. Nós vamos estudar, aí está, nesta lição de número 11, que estudaremos presencialmente, se Deus quiser, no dia 15 de junho de 2025. O título é A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Nós vamos já ler o texto áureo, você que tem as lições bíblicas, é a lição de número 11, e o texto áureo está justamente em João capítulo 17, versículo 3. Eu vou pedir que você também mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo você que não tenha a revista, peço que por gentileza você mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 17, porque nós vamos fazer uma exposição, claro, seguindo aqui o esboço proposto pela lição, mas você vai ver que o autor ele aborda o assunto de uma maneira tal que nos permite fazer uma exposição praticamente completa deste capítulo 17 de João. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu convido você mais uma vez a curtir este vídeo, compartilhá-lo, isso nos ajuda muito, mas se você quiser nos ajudar ainda mais, inscreva-se no nosso canal. E se você quiser também ter benefícios, como, por exemplo, ter vídeos antecipados e vídeos exclusivos e, sobretudo, ter acesso ao nosso acervo de textos, como, por exemplo, este roteiro que nós vamos projetar aqui, você vai ver que ele está à disposição dos membros, para que eles possam se aprofundar, se forem professores, para darem uma aula melhor, e se forem alunos, para terem também um melhor proveito deste assunto tão importante. Então, se você quiser ser membro, você pode clicar no botão Seja Membro, que aparece geralmente quando se acessa pelo computador, ou se você não estiver vendo esse botão, você, aqui na descrição deste vídeo, você vai ter lá um link, Seja Membro, e aí você clica nele e você vai ser direcionado para poder aí nos apoiar e também ter benefícios. O texto áureo está em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a nossa verdade prática diz-nos o seguinte: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e de seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Muito bem, introduzindo então o assunto, nós estudaremos nesta aula, baseada em João capítulo 17, que é o corolário dos capítulos 14 a 16, nós temos estudado que os capítulos 14 a 16 de João nos apresentam o último sermão de Jesus, antes da sua prisão e morte. E o capítulo 17, veja, Jesus nos ensina que a melhor maneira de você terminar uma pregação é com uma oração. E esta não é qualquer oração, é a última oração do Senhor Jesus, que é conhecida como oração
sumo sacerdotal, é uma intercessão que Jesus fez por nós, então é uma oração também intercessora que foi apresentada ao Pai imediatamente após o seu sermão, que é um sermão, nós vimos já, que é um sermão soteriológico, paraclitológico e também escatológico. Como o nosso sumo sacerdote, no céu Jesus intercede por nós, diz a Bíblia, mas ele já orava por nós, ou já orou em nosso favor, antes da sua morte. E é o que nós vemos em João capítulo 17. Esse capítulo é chamado de o Santo dos Santos do Novo Testamento e é o único capítulo bíblico que registra uma oração extensa do Deus Filho ao Deus Pai. Claro que os evangelhos registram várias vezes em que Jesus orou, mas a oração mais extensa do Senhor Jesus é esta, João capítulo 17. Uma oração altamente teológica e também a mais longa, repito, nos evangelhos, a qual funciona como sua mensagem final. Veja que Jesus pregava até quando orava. Eu admirava muito meu pai, eu me lembro quando eu era criança, meu pai orando e ele citava versículos na oração. Eu achava muito interessante aquilo, eu admirava ele orando, falando com Deus e dizia: Senhor, como a tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e porque Senhor também, ó Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu ficava assim maravilhado com aquilo, né? Eu aprendi com meu pai que até mesmo na oração nós podemos também pregar. E meu pai não aprendeu isso com qualquer pessoa, ele aprendeu com o Senhor Jesus, porque aqui você vai ver que Jesus, nessa oração sumo sacerdotal, ele apresenta uma mensagem final, tanto que foi digna de registro. A gente fica até pensando como que João conseguiu resgatar essa mensagem, porque eu penso que João não estava ali escrevendo, não havia as facilidades de hoje, mas certamente o Espírito Santo também contribuiu para João se lembrar de tudo quanto ele ouviu. Não é por acaso que o Senhor Jesus falou, não é? Que o Consolador, o outro Paráclito que viria, ele faria com que nós nos lembrássemos, e ali, especialmente os discípulos, os destinatários originais, ouviram aquela palavra de que o Consolador, o Paráclito, faria com que eles lembrassem de tudo quanto eles tinham aprendido do Senhor. Então essa oração funciona como uma mensagem final de Jesus aos seus seguidores antes de sua prisão. Essa oração é tão importante, irmãos, para a igreja hoje, e todos nós precisamos ouvi-la, porque ela fala também da unidade que deve haver na igreja. Então veja essa citação que eu faço de Osborne. Essa oração é tão importante para a igreja hoje e todos nós precisamos nos unir à oração de Jesus aqui para o trabalho unificador do Espírito, para que, não é? O trabalho unificador do Espírito seja bem sucedido. Também aprendemos, como eu falei, com Jesus, que a oração para o crente, acima de tudo, diz respeito ao relacionamento com o Pai Celestial. Então, às vezes a gente até pensa, por que eu vou pedir algo para Deus? A Bíblia diz que Ele já sabe o que eu preciso. A Bíblia diz que Ele nos atende antes mesmo que qualquer palavra esteja na nossa boca. Então, por que eu preciso orar? Pois é, a oração fala de relacionamento, porque quando você ora, você conversa com o Pai Celestial. Primeiro tópico, então, a oração de Jesus e a sua glorificação. O primeiro ponto, a oração de Jesus. Então, esse primeiro ponto é um resumo dessa oração e você observa que Jesus já começa, de acordo com João 17, versículo 1, levantando os olhos ao céu. Mas você percebeu que João registra o seguinte: Jesus falou essas coisas, que coisas? Ele se referia ao sermão de Jesus que está registrado nos capítulos 14 a 16. E aí em seguida ele levanta os olhos aos céus e começa de fato a oração.
O fato de essa oração aparecer logo após o seu sermão indica que essa oração é tão importante quanto a pregação. O mestre começa com adoração e louvor. Interessante isso. Ele começa louvando o Pai, como nós vamos ver daqui a pouco, e depois ele intercede por seus discípulos e, por fim, por todos nós. Ele ora por todos nós por extensão. E ele faz também 7 pedidos específicos. Então veja, vamos aqui primeiro falar do geral para depois partir para as particularidades dessa oração. Mas de maneira geral, você vê que Jesus ele faz aqui 7 pedidos. Primeiro, ele ora para que ele, o Filho, seja glorificado. Segundo, ele ora pela restauração de sua glória original. Terceiro, ele ora também pela proteção dos seus discípulos e dos que ainda creriam no futuro. No caso, nós estamos incluídos nessa oração sumo sacerdotal de Jesus. Quarto, ele ora pela nossa santificação. Quinto, ele ora para que haja unidade, ele ora por unificação. Sexto, ele ora por glorificação. E sétimo, ele ora pela salvação do mundo. Além disso, ao realizar essa oração antes de fazer a oferta final pelo pecado, Jesus estava seguindo o exemplo do sumo sacerdote. Por isso que é chamada de oração sumo sacerdotal, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a exemplo do sumo sacerdote, que primeiro dedicava um sacrifício a Deus e depois oferecia como propiciação pelos pecados da nação, Jesus fez exatamente isso. Ele primeiro ora por si mesmo ao Pai e depois ele ora em favor dos seus discípulos e também pela igreja como um todo. Em Lucas Atos, ou seja, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, que inclusive será objeto de estudo no próximo trimestre, não sei se você já sabia disso, aqui está inclusive a lição nova, já estamos com ela em mãos, é um comentário do pastor José Gonçalves, e nós vamos estudar sobre a igreja em Jerusalém, que é uma boa parte do livro de Atos. Vale a pena você já adquirir essa lição, nós vamos depois indicar livros também para você se aprofundar e, claro, permitindo Deus, vamos toda semana produzir aqui as aulas subsidiárias. Mas como eu dizia, em Lucas Atos, o autor sagrado relata tudo que Jesus começou, veja, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e ensinava. Ou seja, ele ensinava tudo teoricamente, mas também na prática. Como já estudamos, Jesus ensinou sobre a humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde, disse ele, e demonstrou como ser humilde. Lembra que nós fizemos aquela lição sobre o lava-pés? Eu vos dei o exemplo, disse ele, para que como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma forma, se na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar, em João 17, ele demonstra como podemos chegar com confiança ao trono da graça. Então, quando você lê aquela oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, tem pessoas que pensam que aquilo ali é uma reza, que nós temos que repetir 7 vezes, 14 vezes. Não, aquilo não é para ser usado dessa forma. Aquilo é uma oração modelo. Jesus mostrando como nós devemos orar, o que devemos fazer ao orar. É interessante isso, né? Que Jesus nunca ensinou a pregar dessa mesma maneira. Ele ensinou, claro, pelo seu exemplo. Mas Jesus nunca disse, pregareis assim. Mas ele disse, orareis assim. E ele explica como orar. Agora, aqui em João capítulo 17, ele demonstra como deve ser a nossa oração. Ou seja, ele ensina a teoria, mas também apresenta a prática. Ele nos ensina a orar em João 17, demonstrando de fato como podemos chegar com confiança ao trono da graça. Vamos agora para o segundo ponto, a oração de Jesus pela sua glorificação.
Ele começa a orar, como eu já disse, olhando para o céu. Como outrora ensinou, vós orareis assim: Pai nosso que estás onde? Nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante, irmãos, os paralelos entre João 17 e Mateus 6, 9 a 13 são altamente iluminadores, com a preocupação com as coisas de Deus e depois com as necessidades do povo de Deus. Como em João 11, 41, Jesus começa a sua oração olhando para o céu, já que o céu era a sua casa e ele estaria voltando muito em breve para lá. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que a casa do Pai, referida em João 14, 3, para a tristeza dos nossos irmãos pós-tribulacionistas, não é? Porque eles acham que a igreja não vai para o céu. E Jesus falou: virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E ele tinha falado da casa do Pai. Virei e vos levarei. E ele falou que ia preparar moradas na casa do Pai. Então é evidente que a igreja vai entrar no céu. E aqui mais uma vez nessa oração isso se confirma. Mas vamos pormenorizar um pouco essa primeira parte da oração. Já estamos no segundo ponto, mas agora falando aqui da glorificação. O que significa glorificação nessa oração de Jesus? Vamos pormenorizar um pouco. Veja, Jesus diz ao Pai que é chegada a hora. O que significa isso? Hora aí você sabe, não é uma hora presente, uma hora de 60 minutos. Não, hora não é indicação de determinado horário do dia, e sim o momento do cumprimento da profecia messiânica, o momento em que Jesus seria morto, seria entregue aos seus inimigos para ser morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Nós vemos ao longo do Evangelho de João Jesus várias vezes falando dessa hora, quando ele disse para sua mãe lá em Caná da Galileia: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Depois, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, já próximo da sua prisão, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E em seguida ele disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não. Porque ele mesmo diz, precisamente com este propósito vim para esta hora. E em seguida, ele então dirige uma oração ao Pai, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E você sabe que veio uma resposta do céu e a multidão se dividiu, uns achavam que era um trovão, outros achavam que eram anjos e tal, mas na verdade era o Pai dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Diante do exposto, a hora que Jesus se refere, claro, é o momento em que sofreria a morte de cruz em nosso lugar, mas seria evidentemente glorificado, porque ele, você vai ver mais adiante, ele diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E Paulo também disse que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora veja, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele foi glorificado, sendo assunto aos céus, e hoje ele está à direita de Deus. Outro ponto, Jesus pede ao Pai que o glorifique, é o que nós já estamos falando. O Senhor Jesus não pede graça para suportar o sofrimento da cruz, e sim para que seu sacrifício, veja, o sacrifício de Jesus glorificaria ao Pai. Mas veja o que ele disse: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Em outras palavras,
com o cumprimento da obra redentora que abarca encarnação, crucificação e ressurreição de Jesus, o Pai seria glorificado no Filho. Como estamos agora, veja a aplicação para nós. Como estamos diante de uma oração modelo, porque Jesus ensina a orar, teoricamente, mas ele demonstra como devemos orar. Então aqui nós aprendemos também a orar. Se Jesus pediu para que o Pai o glorificasse, irmão filho, então também vou pedir para eu ser glorificado? Sim, mas não é, claro, a mesma modalidade de glorificação. O que seria então? Veja aí, como estamos diante de uma oração modelo, aprendemos também que devemos desejar em oração a nossa glorificação. Quando nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, quando nós desejamos que Jesus volte e venha arrebatar a sua igreja, nós estamos clamando por glorificação. Por quê? Porque o nosso corpo será glorificado. As aflições desse tempo presente, diz Paulo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Embora isso não signifique então a mesma coisa que significava para Jesus, a grande esperança do salvo é ser glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja, porque nós vamos ver o Senhor como Ele é, diz 1 João capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Paulo também diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então isso é a nossa glorificação, ter um corpo semelhante ao de Jesus. E quando nós desejamos, quando nós amamos a vinda de Jesus, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, agora veja, mas a todos os que amarem, ou a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus! Desejar a vinda do Senhor, amá-la, esperar por ela, é também clamar por glorificação. Outro item, Jesus diz que os salvos são um presente do Pai. Ele deu poder a seu Filho sobre toda a carne, para que também presenteie a todos que lhe foram dados com a vida eterna. Isso não denota que Deus Pai entregou ao Salvador a lista dos eleitos antes da fundação do mundo, como dizem os nossos queridos irmãos calvinistas, e sim que todos os que creem em Jesus como Salvador receberão a dádiva da salvação, haja vista Deus ter amado o mundo, isto é, toda a humanidade, ao enviar o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que todos se salvem, diz Paulo, diz Pedro também, e Jesus morreu por todos, diz a Bíblia, ele provou a morte por todos os homens. Ele nos amou ainda pecadores. Outro ponto, Jesus aponta o meio para a obtenção da vida eterna. A vida eterna é esta, disse ele, que te conheçam, dirigindo-se ao Pai, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É claro que esse conhecimento é um conhecimento progressivo. Quando diz que conheçam a ti só, não quer dizer que a pessoa vai conhecer o incognoscível Deus de uma vez por todas. Não. Aqui é um conhecimento progressivo de acordo com a maneira como Deus se revela. Paradoxalmente, Deus é incognoscível, mas ele também se mostra cognoscível, ou seja, ele permite que nós conheçamo-lo. Em parte, evidentemente, porque ninguém no presente estado pode conhecer a Deus como ele é. O verbo conhecer aqui, aliás, gnosco, no versículo em apreço, está no presente do subjuntivo ativo e pode ser melhor expresso como que sigam conhecendo. É algo progressivo. O conhecimento de Deus é uma experiência de crescimento contínuo, diz Elmer Towns, nesta obra aqui que eu tenho recomendado para vocês, olha, Evangelho de João, é um livraço da editora Chamada. Se você não adquiriu ainda, eu tenho recomendado sempre aqui e apresentado inclusive o meu cupom, que é Zibord 2021,
Você entra lá em loja.chamada.com.br, utilizando o meu cupom promocional ZBORD 2021, você adquire esta obra de Elmer Towns, um grande teólogo. Então veja, os judeus criam em Deus, porém precisavam ir ao Filho para ter a vida. É isso que Jesus quer dizer. Quando ele diz também, credes em Deus, crede também em mim. É que o conhecimento do único Deus genuíno se dá por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso ele disse aos discípulos, como eu falei, credes em Deus, crede também em mim. Ele é o mediador, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e assim por diante. Outro item, Jesus diz que glorificou ao Pai ao consumar a obra que se lhe confiou. Quando Jesus diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, claro que isso se refere ao que já havia sido feito. Até aquele presente momento, Jesus, claro, tinha glorificado ao Pai, mas ele não tinha consumado toda a obra, porque ele ainda morreria na cruz, e ressuscitaria, e seria assunto aos céus. Nós já falamos aqui em outra aula que a obra redentora está num tripé: encarnação, crucificação e também a ressurreição. Se Jesus não tivesse nascido para revelar a glória do Pai e para dar o exemplo de uma vida santa, ele não teria morrido por nossos pecados. E se ele não tivesse morrido por nossos pecados, ele não teria ressuscitado para a nossa justificação. Então, quando Jesus disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, ele se refere ao que já havia sido feito até aquele momento. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, dando o exemplo de uma vida santa, como eu falei, ou seja, ele já tinha consumado toda a obra para ser cumprida em vida. Em vida, o que ele veio para fazer? Pregar, ensinar, fazer milagres, escolher e enviar aqueles que dariam continuidade ao seu ministério. Agora, faltava-lhe ainda consumar a obra redentora, morrendo em nosso lugar. É por isso que na cruz ele diz, está consumado. E depois ele ressuscitaria, claro, para a nossa justificação. Vamos para o ponto 3. A mesma glória do Pai. Jesus, que nunca deixou de ser Deus, nós estudamos isso há pouco tempo aqui, tivemos um trimestre maravilhoso em que boa parte das lições foram cristológicas. Nós aprendemos que Jesus jamais deixou de ser Deus, porque Deus não deixa de sê-lo. Deus não deixa de ser Deus. Deus é. Se Deus deixar de ser para voltar a ser, é porque nunca foi. Deus não deixa de ser Deus. Então Jesus, que nunca deixou de ser Deus, voluntariamente esvaziou-se. Eu dou a minha vida e tenho o poder para tornar a tomá-la. O Verbo esvaziou-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sendo rico, se fez pobre, disse Paulo, para que nós enriquecêssemos. Por isso, ele orou ao Pai dizendo, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então observe, a expressão junto de ti confirma a preexistência do Verbo, que estava com o Pai no princípio. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e assim por diante. Aí depois, no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e por aí vai. Nós já estudamos tudo isso. Agora, Jesus, então, ele é o proeminente da criação. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus, é claro, só atendeu a esse pedido de seu filho no terceiro dia após sua morte. Quando Jesus pede, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha, ele pede isso antes da cruz. É claro que o Pai só cumpriu esse pedido do filho após a sua morte expiatória. Razão pela qual na cruz, como homem até, exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho na cruz. Mas quando você lê todas essas referências aí,
você vai ver que o Pai permitiu isso para que se cumprissem também as Escrituras, porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, disse Paulo, segundo as Escrituras. Vamos agora para o segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. E claro, você vai ver que muita coisa que Jesus fala a respeito dos seus primeiros discípulos também dizem respeito a nós, por extensão, salvo algumas especificidades, não é? Agora, o terceiro tópico é que trata realmente da oração que Jesus faz por aqueles que ainda creriam, aí Jesus ora diretamente por nós. Agora, há coisas que Jesus apresenta diante de Deus aí em relação aos 11 que estavam com ele naquele momento, Judas já não estava mais, mas você vai ver que muita coisa que Jesus ora ali a respeito deles diz respeito a nós. Por quê? Porque eles eram também os representantes da igreja nascente. É por isso que eu até expliquei na aula anterior, e algumas pessoas parece que não entenderam muito bem, quando Jesus sopra sobre aqueles representantes da igreja nascente, aquele sopro é um sopro representativo para toda a igreja. Toda a igreja, na verdade, aquele que faz parte da igreja de Cristo, ele já tem o Espírito Santo. Jesus quis dizer que o Espírito Santo ele já está presente na igreja. E claro, há também uma segunda bênção, que não é uma bênção para confirmar a salvação, mas uma bênção de poder. Eu expliquei aqui por que nós evitamos muitas vezes esse termo segunda bênção, porque outrora ele era confundido como uma bênção dramática e como que confirmando a salvação, e não é nada disso. Segunda bênção é apenas ali um revestimento de poder para quem já é salvo. Mas isso ficou na lição passada. Vamos agora aqui, segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. Primeiro ponto, intercessão pela proteção. Claro que isso também diz respeito a nós, porque nós estamos seguros em Cristo. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço-as, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos seguros em Cristo. Mas de acordo com João 17, versículos 6 a 8, Jesus manifestou o nome do Pai aos homens, no caso ali ele falava dos discípulos, mais precisamente, que os primeiros discípulos, e deu aos que creram, que eram seus discípulos, a palavra de Deus. Vamos pormenorizar um pouco isso aqui. Letra A. Jesus diz que manifestou o nome do Pai aos homens. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Jesus se encarnou para revelar essa glória do Pai aos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, disse João, a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas somente os que guardaram a palavra é que se tornaram morada de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão aí da eleição arbitrária. Não, Deus elegeu uns para a salvação e consequentemente os outros estão perdidos. A Bíblia não ensina isso dessa maneira, como infelizmente os nossos irmãos calvinistas têm ensinado. Então veja que é necessário guardar a palavra para tornar-se morada de Deus. Jesus mesmo falou, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Outro item, Jesus diz que deu a palavra aos seus discípulos. Em sua oração sumo sacerdotal, aliás, ele menciona 5 benefícios que ele outorgou, que ele entregou aos seus servos. Claro, a nós também por extensão. Isso não se restringe aos discípulos, porque ele falou da vida eterna, que é outorgada, ele falou do nome do Pai, as palavras do Pai, a sua própria alegria e também a sua própria glória. Tudo isso Deus entregou à igreja. Jesus diz que as pessoas que recebem a palavra e aguardam em seus corações, não apenas têm conhecido que tudo que vem do Pai, mas têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, disse Jesus. Ou seja,
Só podemos conhecer o Deus da palavra quando amamos a palavra de Deus, crendo que ela é evidentemente inerrante, infalível e verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo. Então aquele que recebe as palavras de Deus, ele conhece o Deus da sua palavra. Nós não temos como dissociar a palavra de Deus do Deus da palavra. Infelizmente tem pessoas aí falando algumas coisas assim absurdas que a gente tem ouvido. Outro dia eu vi uma senhora falando assim com uma postura convicta e muita gente acho que se deixou levar por aquilo. Ela falando, nós criticamos os nossos irmãos católicos porque eles têm um papa, mas nós também temos um papa de papel, como que se a Bíblia, quando nós colocamos a Bíblia como a fonte principal de autoridade, nós estaríamos tratando a Bíblia como um papa de papel. Coisa nenhuma, nós não podemos dissociar a palavra de Deus do Deus da palavra. O Deus da palavra nos entregou a palavra de Deus e nós temos que crer sim que ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus e preservada por Deus, porque os homens de Deus, diz a Bíblia, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra, nenhuma profecia foi produzida, diz a Bíblia, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E toda a Escritura, disse Paulo, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. E homem aí, você sabe, é no sentido geral, é o ser humano, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ponto 2. Os discípulos receberam a palavra. Embora falhos, os apóstolos, exceto o desviado Judas, porque a Bíblia diz claramente que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu, Atos 1 e 25, mas, de maneira geral, os apóstolos permaneceram fiéis até o fim. Eles creram na palavra e ela habitou neles abundantemente. Assim, ainda que o inimigo pudesse influenciá-los, caso não vigiassem, isso aconteceu com Pedro, Jesus precisou dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás, claro, repreendendo ali o diabo que estava influenciando Pedro. Embora os discípulos, caso não vigiassem, pudessem ser influenciados, eles não poderiam, claro, como eles estavam limpos pela palavra, disse Jesus, e a palavra encontrou lugar no seu coração, eles não poderiam ser possuídos, como Judas, visto que estavam limpos pela palavra que preenchia seus corações. Como diz lá João capítulo 13. Satanás entrou no coração do Iscariotes, por quê? Porque a boa semente, a palavra de Deus, que é a boa semente, não encontrou uma boa terra. Eu disse em outra aula que Judas até creu, Judas até foi salvo. Eu deixei isso claro aqui, porque Jesus não escolheria um apóstolo, diferentemente do que dizem os nossos irmãos calvinistas, Jesus não escolheria alguém que não é salvo. Quando a Bíblia diz que Judas é o filho da perdição e etc., isso aí, claro, os autores carregam na tinta, porque eles estão escrevendo ou escreveram depois que os fatos ocorreram. Mas não é que Jesus escolheu já um diabo, não é que Jesus escolheu já o filho da perdição, não. Quando Jesus escolheu Judas para ser um dos apóstolos, após ter orado uma noite inteira, claro que Judas naquele momento ele era salvo. Mas depois ele se perdeu. Se ele se perdeu é porque um dia ele não esteve perdido. Isso é muito claro, irmãos, na Bíblia, e eu expliquei aqui numa das aulas. É importante os irmãos, se tiverem dúvida, voltarem a ela. Eu vou voltar também a falar alguma coisa sobre Judas ainda nessa lição. Olha o terceiro ponto, protegidos do mundo. Esse termo mundo aí, de maneira geral, cosmos, do grego, às vezes pode ser também aion, mas aqui no caso é cosmos. No Novo Testamento pode designar o mundo de Deus, isto é, o planeta Terra, é o que Jesus se refere a isso aqui, quando ele fala que eles estão no mundo, mas não são do mundo, ou seja, eles estão no planeta ainda. Então, Deus amou também o mundo, mas não é o planeta. É isso que nós precisamos entender. Então, eu vou chamar aqui o planeta Terra de mundo de Deus. O autor de Hebreus se refere aos planetas, ao universo, quando ele diz,
pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Mas lá ele usa o termo grego aion, que ali é uma referência também, pode ser século, é mundo também no sentido mais amplo, de eras e etc. Mas ali tem o sentido do universo, quando ele fala os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então a Terra, claro, é um desses planetas. E João 17, versículo 5, refere-se também a esse mundo. Porque ele fala que os discípulos ainda estavam no mundo, e ele também falou antes que o mundo existisse, antes que o planeta Terra existisse. O mundo do homem é a humanidade que Deus amou. E o mundo do diabo, este é o sentido aqui do versículo 14, de João 17, presente nessa parte da oração, pela qual ele se refere às pessoas ímpias, suas filosofias e sua conduta sintonizadas, tanto as filosofias como a conduta sintonizadas com o príncipe deste mundo, que é o diabo, o Deus desse século. E aí tem vários textos bíblicos para os irmãos estudarem. Jesus já tinha conscientizado seus discípulos da terrível oposição e perseguição que receberão, diz Osborne, e agora eles... falando em Osborne, também é outro livro que eu tenho recomendado aqui, que vocês podem adquirir com desconto. Na chamada, o meu cupom continua Zibord 2021. Lá na editora Carisma, que publica esse livro, o meu cupom é Ciro... Ciro 2025, tá certo? Era Ciro 2024. Talvez em alguns livros esteja ainda Ciro 2024. Tente o Ciro 2025, mas se não der certo, você usa o Ciro 2024 e você também vai ter desconto lá no site da editora Carisma, editoracarisma.com.br, esse grande livro de Osborne, também um comentário que eu tenho recomendado aqui para vocês. Então veja, o que diz Osborne? Jesus já tinha conscientizado os discípulos da terrível oposição e perseguição que receberão, e agora eles percebem que terão de se manter firmes sem a presença de seu Senhor para sustentá-los. Nessa oração sumo sacerdotal, Jesus faz 3 pedidos especiais para os seus discípulos. Primeiro, ele ora por proteção. Protege-os em teu nome, o nome que me deste. Segundo, ele ora por livramento, que os protejas do maligno. Não peço que os livres do mundo, mas que os livres do mal, não é? Que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por fim, ele ora por santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Todos os 3 pedidos de Cristo, diz Elmer Towns, foram não apenas respondidos com relação aos 11, mas foram e continuam sendo respondidos com relação aos crentes até hoje. Como eu falei, é extensivo a todos nós. Pormenorizando, Jesus roga por seus discípulos tirados do mundo. Olha o que ele falou: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Então veja, nesta parte da oração entendemos o que Jesus quis dizer em João 14:2, inclusive, ali com aquelas palavras, vou preparar-vos lugar. Primeiro, ele tira o pecador do mundo tenebroso e o transporta para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz. Como diz aí Colossenses 1:13, 1 Pedro 2, 9 e 10. Por fim, esse pecador redimido será levado para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, é no céu. Assim como Jesus venceu o mundo e subiu ao céu, o mesmo ocorrerá com aqueles que mantêm a palavra em seus corações. Jesus não orou pelo mundo nessa ocasião, né? E aí muita gente pode pensar que Jesus está orando só pelos eleitos, porque não adianta orar por aqueles que não são salvos. Aí tem toda uma construção que os nossos irmãos calvinistas fazem. Mas olha, é evidente que ele também orava pelos perdidos. Nessa oração ele não orou, mas ele orava também pelos perdidos porque
ele desejava que eles crescem. Isso está até no capítulo 17 mesmo, versículo 21, e Lucas 23 e 34, você vê ali Jesus orando também por aqueles que não são salvos. Outro item, Jesus deseja que haja unidade entre os salvos. No presente, essa unidade não pode ser alcançada em nossa própria força. A unidade da divindade é tanto o modelo como o meio pelo qual podemos alcançar esse difícil estado na igreja, diz Osborne. Olha que palavra interessante. Deve haver, então, unidade hoje em nosso meio. Por isso Jesus orou: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Entretanto, ele está falando, evidentemente, também da unidade futura, na Nova Jerusalém, quando Deus há de tabernacular-se entre nós, e aí, claro, vamos ser um no Senhor. É disso que Jesus está falando em última instância. Outro ponto, Jesus diz que guardou aos discípulos. Somente o filho da perdição se perdeu. Eu já adiantei aqui sobre esse assunto, né? Se Judas se perdeu é porque um dia ele não estava perdido. Não é que ele já era uma figurinha carimbada. Expliquei isso aqui quando falamos também de João 13. A oração de Jesus revela que Judas Iscariotes voluntariamente se desviou. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Por que Jesus disse tu me deste? Porque Jesus orou para escolher aqueles 12. E quando ele orou, observando os seus discípulos, ali ele escolheu aqueles 12 para formarem o colégio apostólico. Então veja, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu. Exceto ou senão, veja, se perdeu. Não é que ele já era perdido. Jesus não diz em momento nenhum, olha, eu escolhi Judas já perdido. Eu escolhi Judas já como uma figurinha carimbada, já como traidor. Não, ele se perdeu. Foi ao longo do processo que ele se desviou, despedido, indo para o seu próprio lugar. Então, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ah, irmão Ciro, mas a Escritura se cumpriu. Judas tinha que trair. Sim, tinha que haver um traidor. Só que a profecia não diz o nome de Judas, e nem Jesus, em momento algum, ele diz, olha, Judas irá me trair. Não, um de vós. E aí a profecia se cumpriu. Então veja, há segurança da salvação somente para os que permanecem nas mãos de Jesus. A exceção comprova a regra. Qualquer verdadeira comunidade da fé pode abrigar traidores e apóstatas, o caso de Judas. Judas foi um apóstata, mas a presença desse não pode representar perigo para os eleitos de Deus. Entendendo que o termo eleitos, biblicamente, não é? Então aqui citando Michaels. Quando Jesus diz para a Escritura, que a Escritura se cumprisse, claro, ele se refere ao modo da traição e não à pessoa do traidor. Infelizmente, alguns irmãos, alguns teólogos, eles falam que a profecia diz respeito à pessoa do traidor. Não, a Bíblia fala de um amigo íntimo. Judas era um amigo íntimo, mas a Bíblia não determina que tinha que ser Judas, não é um decreto de Deus, senão Deus seria injusto, porque Deus não faz autômatos. Deus não criou seres autômatos. Nós somos criados por Deus como seres morais e seres livres. Então é por isso que eu coloquei aí. Caso contrário, isso violaria o fato de que Deus criou seres humanos morais e livres e não autômatos. Se Judas se perdeu, é porque outrora não estava perdido. Ao desviar-se, tornou-se o filho da perdição. Tornou-se, não é que ele já nasceu filho da perdição. Assim como também o anticristo, que não nascerá filho da perdição, não é? Só 2 personagens no Novo Testamento são chamados de filho da perdição, Judas e o anticristo. Mas o anticristo, não pense você que ele já vai nascer. Isso é coisa de filme, né? Que o filme já parece o bebezinho ali parecendo um monstro e tal. Não, isso aí é coisa de filme. O anticristo ele vai se tornar o anticristo. Tanto que João falou, como vem o anticristo, muito se tem feito. Veja, muito se tem feito. Não é que as pessoas já nascem como uma figurinha carimbada, já nascem anticristos. Não, elas vão se tornar, elas vão escolher esse caminho. Isso é o que a Bíblia nos ensina, não é? Mas vamos adiante.
Outro ponto, Jesus reitera que vai para a casa do Pai. Esse é um ponto que eu já falei, né? A Jesus falando, agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmo. E isso, claro, vai alegrar os discípulos, pois sabem que ele não os deixará órfãos, é o que Jesus falou no capítulo 14. A base dessa alegria também reside no fato de que Jesus lhes deu a sua palavra. Então veja, a mensagem evangélica de Cristo e a salvação que ele trouxe, mas o mundo os odiou, pois as trevas sempre odiarão a luz, e isso resulta em oposição e perseguição, diz Osborne. Outro ponto, Jesus diz que os discípulos são odiados porque não são deste mundo, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Aí o mundo já com o sentido de o mundo do diabo, porque ele é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, então nós não somos deste mundo. Não peço que os tires do mundo, veja como tem um jogo de palavras, agora ele fala do mundo, claro, o planeta, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, agora é o mundo do diabo, como eu do mundo não sou. Embora, claro, que aqui também tem um sentido, tem uma dupla referência, porque nós não somos deste mundo também. Nós somos do céu, a nossa cidade está no céu, mas nós não somos, sobretudo, do mundo que tem Satanás como príncipe, como Deus desse século, como diz lá 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Embora Deus tenha amado o mundo, agora aqui no sentido de humanidade, este, em ignorância, escolheu rejeitar a Cristo. Nesse sentido, o mundo representa todos aqueles que se levantam contra Cristo e o rejeitam com Satanás, que é chamado de o príncipe deste mundo e assim por diante. E o último item aqui ainda nesse ponto, Jesus pede ao Pai que santifique os seus discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico. Ora, mas Jesus precisa se santificar? Santificar aqui no sentido de separar-se para consagrar-se a Deus. Jesus deu o exemplo de uma vida santa. Então é nesse sentido. Claro que ele não tinha pecado, ele não precisava se santificar do pecado, mas ele precisava se santificar no sentido de oferecer-se a Deus como uma oferta e também consagrar-se. É esse o sentido, santificar-se no sentido de estar separado para Deus. E ele deu exemplo disso, deu exemplo de uma vida santa. Por isso que nós, que queremos ser santos, temos que imitar Jesus. João falou, todo aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas vamos adiante aqui, irmãos, tem muitas citações ainda. O terceiro e último tópico, a oração. Quem é membro do canal tem o material na íntegra, não é? Na aula nem sempre eu posso ler todo o material, senão a aula ficaria muito longa. Mas olha o terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Aí é uma oração mais específica por toda a igreja. Primeiro, oração pela unidade da igreja. Em João 17, 20 a 21, Jesus disse, e não rogo somente por estes. Olha como ele está fazendo uma oração específica pelos discípulos e também por nós, por extensão, mas agora ele começa a fazer uma oração mais específica por aqueles que ainda haveriam de crer. Veja, também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a repetição dessa frase aí, que todos sejam um, tem sido interpretada de modo errôneo, como sendo uma referência à reunificação da igreja, protestantes e católicos, como se todas as denominações tivessem que renunciar os seus principais princípios e dogmas, etc. Porque cada denominação tem o seu perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. Jesus não quer que os presbiterianos deixem de ser presbiterianos, os batistas deixem de ser batistas, e a Assembleia de Deus deixe de ser a Assembleia de Deus para que todos tenham um mesmo credo e tal. Não, há diferenças entre as igrejas. Mas essas diferenças não podem ser diferenças, claro, que gerem heresias, porque uma coisa é a diferença de ordem secundária. Ah, eu creio na vida de Jesus, mas
eu creio que é antes do período tribulacional, outro diz, eu creio que é depois. Isso aí é importante, claro, muito importante. Eu aqui sou uma pessoa que sempre bato nessa tecla, mas a salvação é pela graça. Eu creio que o meu irmão pós-tribulacionista, ele vai subir comigo antes da grande tribulação, porque a salvação é pela graça. Mesmo ele não crendo como eu creio que ele vai ser arrebatado antes. Como ele vai dizer para mim, não, eu creio que você vai passar pela grande tribulação comigo. Pois é, são discussões que existem, eu tenho segurança naquilo que eu ensino, modéstia à parte, mas eu respeito os irmãos que pensam de modo diferente, isso não deve fazer com que nós sejamos inimigos. Agora, tem heresias. Se alguém falar assim, não tem vinda de Jesus coisa nenhuma, Jesus já veio, aí já é heresia. Então heresia é quando você sai da ortodoxia. Havendo como nós nos unirmos, mesmo com as nossas diferenças, porque unidade é isso. Você não prioriza as suas diferenças, ou as diferenças são no campo secundário, por amor ao seu irmão. No caso daquele que prega heresia, você também o ama, nós devemos amar até os inimigos, mas é impossível você ter comunhão, porque não há comunhão entre luz e trevas. Quem abraçou heresia, infelizmente, está em trevas. As trevas lhe cegaram os olhos. Mas nós oramos por aqueles que estão no caminho errado. Então, por aí vai, nós explicamos aqui que essa unidade não tem nada a ver com ecumenismo. Na verdade, Cristo não estava pedindo a união dos crentes, mas sim um espírito de unidade entre eles. É isso que eu acabei de explicar. Ponto 2, propósito da unidade. Ao dizer, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus nos ensina que a glória compartilhada é um meio pelo qual alcançamos unidade. Deus glorificou Jesus, Ele nos glorificou e nós compartilhamos sua glória honrando uns aos outros. Olha que interessante. Quando honramos uns aos outros, quando há cordialidade entre nós, encontramos unidade. Quando imitamos Cristo e buscamos a glória dos outros e não a nós mesmos, encontramos a unidade como o subproduto natural. A preocupação de Jesus em João 17, 1-5, era que em sua glória seu Pai fosse glorificado. E esse é o modelo que devemos seguir. Como compartilhamos sua glória, compartilhamos de sua unidade, diz Osborne. E o terceiro e último ponto, oração por encorajamento à unidade. Embora saibamos que a unidade da igreja não é uma opção, é um mandado, né? Nós temos que ser unidos, mas sobretudo tem que haver unidade entre nós. É impossível que todas as denominações, como eu falei, abram mão do seu perfil teológico eclesiástico consuetudinário. Entretanto, o que aprendemos com a oração sumo sacerdotal de Jesus, sobretudo nessa parte final, é que a nossa unidade deve ser um reflexo e testemunho da triunidade divina, da Trindade. As igrejas podem superar sua tendência a lutar por questões menores. Às vezes a gente fica debatendo por questiúnculas e podemos nos voltar para propósitos mais nobres, seguindo aí a receita de Jesus para o sucesso, que eles também estejam em nós. A etapa inicial para cumprir essa promessa, claro, é Jesus habitar dentro do crente, como uma antecipação da glória ainda por vir. Ela será finalizada no céu. Portanto, o comentário final de Jesus com seus discípulos, antes da prisão e da iniciação dos eventos finais, é seu desejo mais profundo de amar e residir em seus seguidores. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida. Não se esqueça, em breve nós iniciaremos uma nova série aqui, a Igreja em Jerusalém. É sobre o livro de Atos. Você também pode já adquirir o livro de apoio do autor da lição, né? Você sabe que toda lição tem um livro que acompanha. Você entra lá no site da CPAD. Na CPAD eu não tenho cupom promocional, mas eu faço a recomendação mesmo assim. Você entra lá no site da CPAD e você pode adquirir. Eu mesmo já adquiro logo o kit. Quando eu peço o kit, já vem a lição, vem o livro, vem também um jornal Mensageiro da Paz,
vem a revista Obreiro ou a revista Ensinador Cristão, e é muito interessante essa forma que a CPAD utiliza quando começa um novo trimestre. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se você desejar, você pode se tornar membro do meu canal e ter acesso a esses roteiros que eu preparo. Você pode ver que eu vou passando por cima, sim, vou citando en passant, mas você que tem o roteiro, você pode estudá-lo de maneira detida e assim aprender e apreender melhores lições sobre cada estudo. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.